Olá, pessoal, uma boa tarde, alunos, boa tarde, professores, curiosos que queiram aprender um pouco mais de matemática. Hoje nós iremos falar sobre números irracionais e eu trouxe aqui para acompanhar a aula professor e amigo, seja bem-vindo, Jonas de Almeida. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas e eu vou ser o porta-voz de vocês. Hoje eu vou estar aqui no chat para acompanhar essa aula e respondam algumas coisas, né? Já vai pegando aí o caderno do aluno, lápis, caneta, borracha para a gente iniciar essa aula, né, Rafa? É isso aí, Jonas. Está preparado? Vamos lá! Então tá bom. Pessoal, falando sobre números irracionais, tem uma aula que inclusive já está disponível, né, no YouTube do Centro de Mídias, né, que essa aula sobre números irracionais, se eu não me engano, é a terceira aula que a gente está dando. É a última aula no conjunto para trabalhar essa habilidade. E ali, aparecer na imagem de vocês, né, é uma experiência que nós fizemos na primeira aula, onde a gente mostrou a incomensurabilidade dos números irracionais. Nossa, que palavra difícil, né? Essa é. A gente mostrou, através de uma experiência simples, que se a gente pegar um segmento qualquer, né, um tamanho x, a probabilidade de ele ser um número irracional é muito grande, né? Você não tem como ter um valor exato. Vamos supor assim, se eu pegar um segmento, ele tem exatamente 30 centímetros. É muito difícil. Geralmente, esse número ele é um número irracional, é um número que não consegue descrever com precisão o seu tamanho, né? Você tem uma dízima que a gente costuma chamar de uma dízima não periódica. Bom, agora vamos lá. Conceito de um número irracional. Está aí na tela de vocês. Digamos que um número é irracional se e somente se sua representação decimal é infinita e não periódica. Jonas, o que seria infinita e não periódica? Explica para nós. São números, no caso aí depois da vírgula, que eles vão infinitamente, né? Você não sabe, você não consegue localizar lá o último termo. Então ele é infinito. E não periódica é porque ele não tem uma regra de repetição. Então, por exemplo, 1, 2, 3, isso é periódico? Se fosse aleatório, falando da cabeça, 7, 8, 9, 5, 4, 3, e vai indo infinitamente. Então, essa é uma dízima não periódica, né, Rafa? Perfeito, Jonas. E também nós, na última aula, nós falamos de dois números famosos irracionais, que era o número π e era o número φ, Uhum. né? Que era o número de ouro. Bom, na tela de vocês vai aparecer uma experiência prática que se você tiver o material, você pode fazer na sua casa também. Né? A gente vai encontrar na prática uma aproximação para o número π. Certo. Bom, agora foca aqui em mim, que eu vou fazer uma experiência bem simples. Eu trouxe aqui uma lixeira. Bom, dei uma limpada assim por cima na lixeira, né? Aham. Essa lixeira ela tem um formato de uma circunferência, certo? Certo. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai medir, trouxe uma fita aqui, o pessoal da produção, queria agradecer. Trouxe uma fita métrica aqui, eu vou medir o quê? Ô Jonas, eu pegando essa medida aqui, o que eu estaria medindo? Fala para mim. Você está medindo o comprimento da O circunferência, não é comprimento isso? da circunferência. Isso. Perfeito. Então você pode fazer na sua casa, medir o comprimento de uma circunferência qualquer. Só pode ser no lixo ou posso pegar outro objeto? Qualquer outro objeto que tenha um formato, não precisa ser tão grande assim, que se eu pegasse um objeto muito pequeno ia ficar difícil vocês visualizarem aí na casa de Uma tampa de vocês. panela seria Bom, só não possível. pode ser amassada, né? Porque aí já não tem o comprimento perfeito da circunferência. Beleza. Bom, eu medi aqui, vai dar aproximadamente, se a câmera conseguir focar aqui, né? Pegando essa diferença, deixa eu vir aqui, 73 centímetros. Aproximadamente, você anota para mim aí, Jonas? Anoto, pode deixar. 73 centímetros. Essa Fechado. daqui é um pouco mais difícil, que você tem que pegar na extremidade, né? Você vai pegar e vai medir o diâmetro. Diâmetro é de um lado ao outro da circunferência, né? Só que se você pegar aqui, por exemplo, vai dar um valor pequeno. Você tem que tentar centralizar esse valor. É um pouco difícil aqui, Jonas, mas eu vou conseguir aqui, ó. Bom, vai dar aproximadamente, se a câmera conseguir focar aqui, né? Não sei se dá para enxergar direito, mas aqui dá aproximadamente 23 centímetros. Bom, ô Jonas, o que a gente vai fazer agora? Quem tiver na casa também tiver acesso a uma calculadora, pode fazer junto com a gente. São duas coisas que a gente mediu aqui, não foi, Jonas? Sim.
A primeira foi o comprimento da circunferência, não foi? Certo, isso mesmo. E qual o valor que deu o comprimento? 73 centímetros. Ah, 73 centímetros. E a outra coisa que a gente mediu foi o Diâmetro. diâmetro. E o diâmetro deu quanto? 23 centímetros. 23 centímetros. Muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o comprimento e vai dividir pelo seu diâmetro. Vou colocar o D minúsculo aqui. Na maioria das vezes ele é usado como D minúsculo. Jonas, faz essa divisão para mim. 73, pode usar a calculadora. Aham. Dividido por 23. Então, 73 dividido por 23, Rafa, Dá aproximadamente quanto? dá aproximadamente 3,17. Você quer mais casas? Só mais uma. 3. 3, muito bom. Esse número aqui, pessoal, esse número é o número π. Aí você vai falar, nossa, professor, mas o número π é 3,14, né? 3,1415. Na última aula a gente falou que já foram encontradas, se eu não me engano, 8 quadrilhões de casas decimais do número π, né? Absurdamente grande. Bom, só que a gente não está mexendo com equipamentos profissionais, né? Sim. Quanto mais precisão você tem na sua medição, melhor é a aproximação para você encontrar esse número π. Só que olha só que coisa interessante. Daqui, a gente vai chegar para uma demonstração. Eu posso falar que o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π? Sim. Né? Com equipamentos mais precisos, a gente chega no 3,1415. Muito bom. Multiplicando ambos os lados da igualdade por d, ou seja, pelo seu diâmetro, eu tenho que o comprimento é igual ao quê? A d vezes π. Isso. D vezes π. Certinho. Ah, eu tenho agora a fórmula que dá o comprimento de uma circunferência. Só que uma forma mais usual de usar é essa daqui. Comprimento é igual a 2πr. Certinho? O que você tem aqui? 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Muito bom. Então, se eu tenho o valor do raio, lembrando que raio é a metade do diâmetro. Jonas, vou te fazer uma pergunta, vou ver se você sabe, hein? Vamos lá. O que é pior do que cair um raio na sua cabeça? É cair 2 raios na minha cabeça? Sim, ou cair um diâmetro, né? Ou cair um diâmetro, boa. Não, vamos parar que a gente está horrível de piada. Bom, gente, só para vocês entenderem que um diâmetro corresponde ao 2 raio. Agora, Jonas, se eu tenho o valor do raio, é só eu substituir na expressão que eu vou chegar na minha resposta. Bom, agora, gente, tem uma atividade para vocês. Já vai aparecer na tela. Vai aparecer. Lembrando que o comprimento da circunferência é 2πr. A gente acabou de demonstrar aqui encontrar o valor do π. Não encontrar o valor do π, mas uma aproximação, né? Certo. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa experiência em casa, fale pra gente qual a aproximação que você chegou. Se chegou mais próximo, né? Mais distante. Uma vez eu medi, Jonas, deu 3,25. Essa vez eu fui até um pouco melhor, né? Fui um pouco mais preciso, né? Bem próximo, né, do valor de 3,14, né, que é o valor de π, A gente né? chegou em 3,17. 7, é. Muito bom. Bom, aparece na tela de vocês 3 minutinhos, pessoal. Determine o comprimento de uma circunferência de raio 20 centímetros. Ele já deu raio, né? Então agora fica fácil. Então, para achar o comprimento dessa circunferência, basta você pegar e utilizar a fórmula 2πr que nós já vimos anteriormente. Tudo bem? Gente, bom trabalho para vocês. Em 3 minutinhos, o Jonas volta com a solução. Beleza.
Retornamos aqui da atividade. Rafa, muitos colocaram 5. O Gabriel, o Thiago, então a maioria colocou 5. Teve alguns que colocaram, a Letícia colocou 120. O Nicolas colocou 125. Teve uma boa aqui, ó, a Amanda e o Mylon colocaram 40 pi. Eu acho que a maioria do que você falou, acho que acertaram. Vamos lá para a resolução, pessoal. Determine o comprimento de uma circunferência de raio 20 centímetros. Olha como é simples, basta substituir o valor do raio na fórmula. O comprimento é igual a 2πr. Então, logo, portanto, temos o comprimento é igual a 2π vezes 20. Como um colega disse aqui, 40π. Certinho, né? Olha que bacana, né? E aí, substituindo π por 3,14, Que é o arredondamento, que é né? a aproximação, observe que a partir dali eu coloquei uma aproximação, né? Aham. O comprimento é 40 vezes 3,14, que é aproximadamente 125,6. Tá aí uma aplicação, né, Jonas? Sim, para a gente encontrar, né, esse comprimento, né? Vale muito a pena esse comprimento, por exemplo, em uma corrida de carro que é circular, né? Então a gente Sim, poderia fazer o comprimento da pista. exatamente. Muito útil, né? Perfeito. E na indústria também, né? Vamos supor que eu queira colocar uma fita em volta desse objeto ou fazer uma Aham. pintura que seja. Quanto maior a gente se aproximar do valor real, menos desperdício a gente tem. Entendeu? É isso aí. Agora, esse é um número famoso que a gente trouxe na aula passada e aí a gente trouxe uma aplicação para ele. Agora nós vamos com um outro número famoso. Essa atividade aqui soa até como um desafio, Jonas, Aham. porque ele precisa entender como funciona essa sequência. Mas eu acredito nos meus alunos do 9º ano, tenho fé e esperança que eles vão acertar essa atividade. Agora vamos lá, aparece na tela de vocês o número φ, também conhecido como número de ouro, que nós falamos na última aula. Até comentei sobre a minha tatuagem, Jonas, que eu tenho desse número. Aham. Mas enfim, continue a sequência abaixo e determine a razão. Você lembra o que era a razão, Jonas? Razão é uma fração, muito próximo de uma fração, um termo que Uma simboliza divisão? uma divisão, Ah, boa. então ele quer uma divisão. Isso. Puxa, agora vai ficar mais fácil. Continuando no exercício. Determine a razão entre o 9º e o 8º termo. Certo. Observe que na sequência abaixo você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí você tem o quinto, sexto, né? Aí tem o sétimo, oitavo e o Nono termo. 9º. Essa sequência ela segue um padrão, Jonas. Só de olhar eu acho que dá para identificar esse padrão, Olha, não eu dá? vou dar uma dica para não ficar tão difícil. O sexto termo é o 8. Certo. O sétimo termo é 8 mais 5. Que dá quanto, Jonas? 13? 13. Bom, já falei o sétimo termo, né? Eu acho que já dá para definir os outros dois, eu acho que eles conseguem fazer. Acho que eles conseguem. Pessoal, 3 minutos para vocês, lembrando que ele quer a razão entre o 9º e o 8º termo. Bom trabalho!
Retornamos aqui dessa atividade. Rafa, alguns colocaram 5, outros 9, muitos colocaram 21. Acredito que tenham acertado aí a questão do 21. A Musael colocou 34 também. Só que eles não colocaram a razão. Eles não, acho que não encontraram, ou talvez não conseguiram resolver a razão para esse termo, né? A divisão, né? No caso do nono e oitavo termo. Vamos ver a resposta? Vamos sim, Jonas. Observem a tabela, pessoal. O número seguinte é sempre a soma dos dois anteriores. Vamos pegar o sexto termo ali, que é 13. Ele é 13 porque os dois anteriores são 8 e 5. 8 mais 5, 13. O próximo número, eu uso a resposta que eu achei, que foi o 13. Certo. Aí eu pego 13 mais 8. 13 mais 8, 21. Que bacana. E para achar o último, eu somo 21 com 13. Essa, pessoal, é a sequência, também conhecida como triângulo de Pascal, número de Fibonacci. É muito famosa. Vocês podem dar uma olhada também no livro chamado Código da Vinci, né? Enfim, tem filme. É muito legal. Eu gosto muito particularmente. Agora, voltando para a resolução. Só que muitos falaram para o Jonas a resposta desses termos seguintes. Só que a pergunta foi, qual é a razão? Bom, a razão é o 34 dividido por 21, porque é o nono, é a razão entre o nono e o oitavo. Né? Quando eu falo a razão entre um e outro, o primeiro número vai no numerador e o segundo no denominador. Esse aproximadamente 1,61, que é aproximadamente o número de ouro. Então, Rafa, se eu dividir todos os termos ali, ó, pelo anterior, como você colocou, 21 pelo 13, sempre vai dar esse número? Não necessariamente. Se você pegar cada vez termos mais distantes, cada vez termos com numeração alta, por exemplo, o nono e o oitavo, você consegue. Mas você não consegue se você fizer, por exemplo, o terceiro com o segundo. Entendi. Tem que ser alta. Entendi. Aí você vai se aproximando cada vez mais. E aí você vai observando que o próximo número é sempre o número multiplicado por aproximadamente 1,61. Entendi. Muito legal, né? Pessoal, números irracionais. Olha só essa imagem. Difíceis de encontrar, mas fáceis de enquadrar. Né? Um número que possui 8 quadrilhões de casas decimais não é um número fácil de encontrar, mas eu consigo enquadrá-lo. Por exemplo, qual é o valor do raiz de 2? Olha só, observe que tem um menino ali, né? Ele está pensando, né? E na cabeça dele aparece o quê? Raízes com respostas exatas. Por exemplo, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4 e assim sucessivamente. A raiz de 2 não tem uma raiz exata, até porque raiz de 2 é um número irracional. Mas eu posso saber no intervalo onde eles se encontram. Por exemplo, raiz de 2 está entre raiz de 1 e raiz de 4. Então é um número entre 1 e 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Entendi. Eu consigo enquadrar, né? É fácil de enquadrar, mais difícil de achar. Entendi. Você consegue classificar ele mais fácil, né? E ninguém, gente, pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a encontrar o valor de uma raiz que não tem raiz exata. Tá? Isso é uma habilidade que não há necessidade de você saber. Em provas, concursos, vestibulares, por exemplo, se aparecer qual é o valor de raiz de 2, geralmente o exercício dá para você a resposta da raiz de 2 para você conseguir usar no seu cálculo. Tá certo? Bom, agora, pessoal, 2 minutinhos para vocês. Eu quero só um intervalo, uma estimação, né? Uma estimativa aonde ele se encontra. Olha lá, na letra A. É o raiz de 28. Bom, o raiz de 28, observe o menininho ali. É um número entre raiz de 25 e raiz de 36, certo? Certo. Então já vou fazer a A para vocês. Então, o raiz de 28 é um número entre 5 e 6. Bom trabalho para vocês. Respondam as 3, embora A eu já falei, tá bom? Conto com vocês.
Rafa, eu não sei se eles entenderam muito, mas alguns talvez tenham até compreendido. Alguns responderam que eram 4, alguns utilizaram uma letra e eu não entendi qual que foi a ideia que foi utilizado, mas a maioria respondeu 8. Eu não sei se eles entenderam que era para dar um intervalo para como resolver, né? Então, nessa atividade, vocês tinham que colocar um intervalo, ou seja, entre dois números, a raiz está onde, né? Essa era mais ou menos a ideia. Mas acredito que o Rafael explique até mais fácil do que eu, né, Rafa? Não sei, vamos lá, Jonas. Observe aqui, essa letra A, letra B e letra C. Também coloquei aqui o raciocínio do menino, né? Que apareceu na tela de vocês, onde ele tinha algumas raízes que têm valores exatos. Vamos olhar a raiz de 28. Raiz de 28 não tem valor exato. Então eu vou olhar aqui. O 28 está entre quê? Está entre 1 e 4? Não. Não. Está entre 4 e 9? Não. Está entre 9 e 16? Não. Está entre 16 e 25? Não. Está entre 25 e 36? Sim. Então é um número entre 5 e 6. E aí a gente estima um valor. Bom, eu acredito que deve ser aproximadamente, aí é uma estimativa, não precisa ter um valor exato. Aproximadamente 5,2, não sei, né? Depois a gente vê se eu acertei. Olha o raiz de 63. Pensando no mesmo exercício, no mesmo raciocínio, ele está entre raiz de 49 e raiz de 64. Então é um número entre o quê? Entre 7 e 8. Entre 7 e 8. Olha, ele está bem mais próximo do 64. Eu vou colocar aproximadamente 7,9. Não sei se eu acertei. A ideia é fazer a estimativa. E o raiz de 45, ele está entre raiz de 36 e raiz de 49. É um número entre 6 e 7. Bom, vou colocar aqui 6,7 aproximadamente. Agora na tela de vocês vai aparecer a resolução, né? Vamos lá? Vai aparecer a resolução 5,29. Olha, eu coloquei 5,2. Cheguei perto. Bem próximo, né? Próximo 7,9 também. E o outro 6,7. E olha, eu juro que eu não tinha feito antes, hein? Eles têm que entender muito essa coisa de aonde o número está, né? Entre quais raízes aquele valor está, né, Rafa? Para poder identificar, né? Perfeito. Não é obrigado. Muitas pessoas vieram falar comigo depois da aula passada. Ah, mas você usou calculadora para achar raiz. Bom, eu usei para a gente chegar numa aproximação exata, né? Ou mais próxima do número. Mas ninguém será cobrado de encontrar raiz de número que não possui raiz exata. Não se Certo. preocupem quanto a isso. Bom, observando ali, pessoal, só lembrando na aula passada, né? Foi feita uma atividade para a gente localizar na reta, né? Os números raiz de 5 e raiz de 11. Né? Pensando no mesmo raciocínio, o raiz de 5 ele está entre raiz de 4 e raiz de 9. Então é um número entre 2 e 3. Porque raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. Pensando nesse sentido, na reta numérica ali, o único número que está entre 2 e 3, deixa eu ver, entre 2 e 3 é a letra C, né, Jonas? É a letra C. É a letra C. Então tem um erro ali, tá bom, pessoal? Não, O isso aí a raiz de gente 5 é a corrige. letra C. E o raiz de 11 é um número que está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Então, um número entre raiz de 9 e raiz de 16 é um número entre 3 e 4. Olhando para a telinha aí de novo, está na letra D. Lembrando que tem um erro ali, tá bom, pessoal? Perdão ali, é na letra C. Tudo bem? Vamos para a próxima atividade? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. Vixe, isso me deixa doido, dá uma dor de cabeça, é tanto conjunto, né, Jonas? É muito conjunto, né? Mas vamos explicar um por um para a galera entender. Vamos para a tela aí, pessoal. Vamos caracterizar cada um deles. O conjunto dos números reais são todos esses números ali. Ele está com a letra R naquele desenho. Então, todos os números, tanto os racionais, os inteiros, os naturais e os irracionais, pertencem ao conjunto dos números reais. Ou seja, qualquer número ali que a gente possa imaginar é real, né? É isso aí, é real, a gente vê. Mas eu falo brincando assim porque no ensino médio vocês vão aprender um número chamado número imaginário, que é usado muito na computação, explica vários conceitos e é utilizado muito em física. Mas isso é assunto para o ensino médio. Vamos lá. Os números racionais, pessoal, continuando na tela ali, por favor. Os números racionais são os números que podem ser escritos em forma de fração, P sobre Q.
É o que eu costumo chamar assim, 0,3, 1,7777777, né? São dízimas que são periódicas, você consegue identificar um período, né? Só que eu falei, de P sobre Q, né? Uma definição. Lembrando que Q não pode ser o número do denominador zero, né? Diferente de Sim, zero. isso mesmo. Os números inteiros, Jonas. Os números inteiros são os números que conseguem, ao mesmo tempo, possuir um antecessor e um sucessor. Estranho, né? Mas tem um jeito mais fácil de explicar o que são os números inteiros. São os números que não contêm vírgula. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 3, menos 4, 0, menos 85. Tá bom? Só que não pode ter vírgula. Certo, Tem tem que que ser ser um número inteiro. inteiro. É isso o Aham. nome dele, né? Mas todo número possui um antecessor e um sucessor. Os números naturais são subconjunto dos números inteiros. Porque é o conjunto dos números inteiros, só que só os positivos. E o zero? Os, Inclui ou não? o zero inclui no número Ah, o zero natural, inclui nos né? naturais. Só que o zero ele não possui um antecessor no conjunto dos números naturais. Então eu não Entendi, posso falar a mesma coisa que os inteiros. entendi. Mas uma definição simples é que os números naturais são os números inteiros positivos. Para ficar claro ali naquela imagem, Rafa, vamos tentar fazer o contrário? Identificar a letra para qual conjunto é. Talvez a gente entender dessa forma. É Os de, naturais, que letra que a gente usa? os naturais, o N. N de naturais. Beleza. E inteiros? Z. Então a gente utiliza a letra Z. Por isso que está um dentro do outro, É, né? agora não me pergunte por que utilizaram a letra Z, né? Mas na hora veio a representação da letra Z. E os racionais? Letra Q. E os reais? Os reais R. E tem um sozinho ali. São os irracionais. Ah, que era o que a gente estava vendo agora. É que os irracionais não faz parte, né, dos números racionais, não faz parte dos números inteiros e não faz parte dos números naturais. Entendi. Entendeu? Ele é um conjunto separadinho ali. Pela imagem, aparenta que os números irracionais são os maiores. Mas, bom, ele não é maior do que ninguém. Ele apenas está fora dos racionais, É né? porque todos Ou ele é eles... racional ou ele é irracional. Isso aí. Porque ele tem uma dimensão incomensurável, ele é infinito, você não consegue definir. Assim como os números naturais também são infinitos, assim como os racionais e também os inteiros. Entendi. Sacou? Beleza. Bom, tem muita coisa ainda de conjunto numa universidade, numa coisa para falar, mas a gente vai ficar com essas definições mais simples. Bom, última atividade do dia, pessoal. Eu não sei se vai dar tempo, é uma atividade do caderno do aluno, tá bom? Vocês podem encontrar lá. Não sei exatamente a página. Ali está 4 minutos, mas eu vou deixar 3 para eles, tá bom? Fechado. Vamos fazer uma leitura. Identifique a quais conjuntos numéricos pertencem os números abaixo. Então vamos ler os números? Vamos lá. O menos 2, menos 3,7, menos 3 sétimos, 1, menos 0,333333333, né? Infinitamente, uma quantidade de números 3. Raiz de 2 e π. Então, para eu resolver esse daí, eu posso colocar, por exemplo, a letra de qualquer um desses conjuntos e colocar o número do lado. Perfeito. Vamos dar um exemplo. O menos 2, ele pertence a qual conjunto? Dos inteiros. É isso aí. Então, eu poderia escrever menos 2 pertence a Z, não é isso? Mas aí você pode pegar todos os números que pertencem aos números inteiros e colocar de uma vez para facilitar o entendimento. Ah, entendi. Beleza. Mas lembrando que tem que olhar todos esses números na sequência. Tá bom. 3 minutinhos, Jonas? Acredito que sim. Então vamos lá. Bom trabalho para vocês.
Retornamos aqui. Rafa, muitos colocaram, como nós já tínhamos dito, o z valendo o -2, né? Então o número dos inteiros valendo -2. Mas também colocaram, por exemplo, o Guilherme colocou assim, inteiro, racional, racional, inteiro, racional, racional e irracional. Então muitos colocaram a sequência, né? Ah, Colocaram boa. de como fazer a sequência. Achei interessante, muito legal essa ideia de como eles fizeram, né? Também gostei. Vamos lá para a resolução? Vamos lá. Então vamos lá. Seguindo o raciocínio, o -2 ele é inteiro, ou seja, ele faz Certo. parte do conjunto dos números inteiros. O 3,7, o -3,7, o -3 sétimos e o -0,333, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Certo. O 1 é natural, Ok. né? E faz parte do conjunto dos números naturais. E o raiz de 2 e o π, eles fazem parte, nós até falamos deles aqui, né? Do irracional, Dos né? números irracionais. Agora uma observação ali embaixo. Todos eles fazem parte do mesmo conjunto, que é o conjunto dos números reais. Entendi. Agora ficou claro, né, Jonas? Ficou muito clara essa atividade. Perfeito. Então a gente finaliza por aqui. Semana que vem é semana de estudos intensivos. E a gente agradece a colaboração, a participação de vocês. E é isso. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Nós temos mais 2 aulas essa semana, amanhã, terça-feira e quarta, mas continuem os estudos, tirem as dúvidas com seus professores e eu agradeço muito a presença de vocês. Tchau, tchau, gente!